Agora vamos falar de economia, de política também, porque é política econômica e está totalmente ligado aos rumos da política lá em Brasília, que afetam a todos nós aqui no país. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi apresentar ao presidente Lula as medidas que foram negociadas com líderes partidários aí da base no final de semana, no domingo, que tendem a compensar o que eles previam de aumento aí de arrecadação com o IOF, né? O decreto do governo com relação ao IOF, o governo precisou voltar atrás nesse decreto, né? Depois de muita pressão ali da Câmara e a ameaça dos parlamentares de que iriam derrubar esse decreto, algo que é bastante raro de acontecer. A Haddad negociou novas medidas que agora atingem títulos aí de renda fixa que antes eram isentos e passarão a ser tributados. Ele defendeu, ao sair dessa reunião com o Lula, as novas medidas que vão ser encaminhadas através de uma medida provisória ao Congresso, dizendo que vão atingir apenas os moradores de cobertura, né? Ou seja, quem tem bastante dinheiro aí no país para morar numa cobertura. Vamos entender direito tudo isso e, para entender, a gente vai chamar já a economista Solange Strur. Eu já peço perdão se eu pronunciei de maneira errada, Solange, me desculpe, mas acredito que é assim, que é diretora de macroeconomia para Brasil no UBS Global Wealth Management. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigada a vocês e está certíssimo o sobrenome. Que bom. Então, eu já começo perguntando qual que é a sua avaliação, qual que é a sua leitura dessas medidas aí que o governo negociou com lideranças do Congresso para tentar compensar o que eles tinham previsto de arrecadação com IOF. Isso aí vai ser bom para o país ou não? E vai atingir só os moradores de cobertura mesmo, como diz o ministro, ou não? Bem, eu acho que as medidas poderiam ser mais no sentido estruturante, que era o que a gente estava esperando, né? Depois do anúncio do IOF, veio a reação do Congresso e o pedido de que o IOF fosse substituído por cortes de despesa. De fato, a gente não teve ainda, né, proposta de corte de despesa. A gente teve uma proposta de redução de subsídio tributário, que, no fundo, acaba sendo um gasto, mas, fora isso, é aumento de imposto, né? E esse aumento de imposto, pelo que eu estou entendendo, ainda terá que ser negociado com o Congresso. Então, teve uma conversa com as lideranças, foram apresentadas as alternativas, mas isso não significa que tudo isso vai passar no Congresso. Então, também não significa que o que a gente chama de incentivadas, né, que são as LCIs, LCAs, CRI e outros instrumentos, vão perder esse incentivo. Agora, de fato, esses incentivos, obviamente, são instrumentos financeiros que têm um impacto não só, não é um instrumento que favorece, né, os mais favorecidos, é um instrumento que ajuda investimentos na economia, seja ele na infraestrutura, no setor agrícola, no setor imobiliário, e contam com esse incentivo. Se o incentivo está trazendo benefícios para a economia, não são outros 500, mas de fato eles foram criados para gerar investimentos e gerar um aumento, obviamente, de PIB potencial. Solange, o IOF foi muito criticado por por gerar ineficiências enfim, e atacar né, pegar o crédito, as pequenas empresas, enfim, ele desorganizava muito mais a economia. Você acha que essa medida, enfim, em pese que, claro que todo mundo queria corte de despesa, mas é melhor esse pacote, se ele for aprovado do jeito que está, ou o que se tinha antes? Quer dizer, porque o Haddad teve uma vitória, assim, hoje não teve PDL, né? O Hugo Mota disse que não é garantia que ele vai aprovar isso tudo, mas pelo menos não teve o PDL, quer dizer, parece que agradou um pouco mais. Qual o impacto dessa nova medida
no funcionamento da economia e também no esforço do Banco Central de reduzir os juros, né? Vai gerar impacto de atividade, como o outro? Como é que você compara um com o outro aí? Na verdade, não houve ainda nenhum tipo de ameaça de derrubada da MP. Ela nem foi ainda, na verdade, exposta nos seus detalhes, mas o burburinho de Brasília é de que vai ter muita oposição, né? Já foi se tentado outras vezes, tentaram-se outras vezes diminuir esses incentivos e não conseguiram, né? Não foi só nesse governo, foi no governo Bolsonaro, foi no governo Temer, então não está certo que vai ser aprovado dessa forma, tá? Então eu acho que ainda tem muita discussão para ser feita. Agora, os impactos na economia são diferenciados. É óbvio que o IOF no crédito atinge muito mais rapidamente a economia do que uma redução que não é total do incentivo, né? O incentivo ainda vai existir, ainda vai ser bastante benéfico, ao meu ver, se focar em 5%. Então, de fato, a gente não vai ver um fim do financiamento dessas atividades, como poderia ser o impacto do IOF em determinados setores no crédito, né? Principalmente no caso do risco sacado, que poderia gerar um problema realmente para as empresas que dependem muito desse tipo de crédito. Então, acho que o impacto na economia pode ser mais suave, apesar de novo, deixar claro que eu não sei se vai passar. Agora, a conta vai fechar só com outras medidas. Então, a gente deve ver algumas medidas que não impactam tanto a economia e que elas são, que a gente chama de on-off, que é, por exemplo, a antecipação de recursos da exploração de petróleo, né? A antecipação de dividendos de BNDES, Petrobras. Então, eu diria que o impacto na economia das novas medidas como um todo em relação ao IOF vão ser menores, né? Podem trazer o mesmo a quantidade de dinheiro para fechar a conta, mas seriam menos deletérias para a atividade. No caso do Banco Central, eu acho que não haveria muito substituição de Selic por IOF. Essa é uma visão muito imediata, né? O IOF atrapalha o crédito, então o Banco Central poderia subir menos a Selic ou talvez manter por menos tempo ela tão alta assim. É um impacto que eu discordo, eu acho que tudo vai depender do impacto que essas medidas vão ter na trajetória de inflação. Se o IOF trazia consigo um risco de um câmbio mais depreciado, porque o IOF batia também no câmbio, né? De um prêmio de risco maior, porque IOF poderia ser usado em outras situações, então o mercado exigiria um prêmio de risco maior nas taxas de juros longas e também no câmbio, isso poderia atrapalhar o Banco Central, né? Então, não deveria, de fato, eu acho que também essa medida do IF não foi pensada no sentido de ajudar o Banco Central, porque, no fundo, ela poderia até atrapalhar. Solange, boa noite. O atual governo ele enterrou a regra do teto de gastos que estava vigorando desde o governo Temer, e substituiu pelo arcabouço fiscal. No ano passado, com dificuldades desse arcabouço, o governo anunciou ali um corte de gastos que veio junto com um anúncio de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Agora, o governo claramente parece ter improvisado, tirando esse negócio de aumento generalizado do IOF, que não colou no Congresso, e agora estão apresentando uma nova alternativa aí que vem na forma de aumento de impostos e diminuição ali de alguns incentivos, se o Congresso permitir. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas, a sua percepção diante disso tudo, é que o governo está improvisando ou ele tem um plano? E a minha segunda pergunta é o seguinte: o arcabouço fiscal desse governo, se tivesse que apostar alguma coisa nisso, ele dura até quando, na sua opinião? Certo.
Primeiro que o arcabouço, ele sempre, né, desde o seu início, ele não era condizente com as regras que vinham junto com o arcabouço, como, por exemplo, a regra do salário mínimo, que mudou junto com o arcabouço, e o fim e os novos pisos, né, a indexação do gasto de saúde e educação em relação à receita. Então, isso já inviabilizava o arcabouço em diversos cenários. Sempre que a economia crescia muito e a arrecadação crescia muito, os gastos com benefícios sociais, educação e saúde cresciam mais do que o teto do arcabouço. Então, nesses cenários, o arcabouço não era viável, e foi justamente o que aconteceu. Né? Com tanto estímulo fiscal, a economia cresceu em torno de 3% nos últimos anos e inviabilizou o teto. Então, muitas vezes, o governo teve que bloquear recursos. Fora isso, as previsões de receita eram superestimadas, e aí teve que acontecer contingenciamentos. Então, desde o seu início, tanto as regras quanto as metas muito audaciosas pareciam ser inconsistentes. E aí a solução foi, no caso de cumprir o teto, bloquear recursos, e no caso de cumprir com as metas, arranjar mais receita, procurar mais impostos. Isso não é solução de médio prazo, né? A solução de médio prazo é tentar colocar as despesas dentro do teto efetivamente. E aí seria o quê? Mudar as regras, né, dos benefícios sociais e mudar as regras de educação e saúde, que estão fora do jogo. Né? Não parece que há ambiente político nem vontade de se fazer isso. Tá? Eu diria que no ambiente político total, não só no legislativo, quanto no executivo também. Sendo que essa agenda deve ser sempre liderada pelo executivo, né? Então, muito provavelmente, em 2026, a gente vai estar na mesma discussão, só que, no meu ver, o arcabouço está mais ameaçado em 2026 do que em 2025, porque em 2026 a gente deve ver uma economia menos forte, né? 25 ainda é uma economia muito anabolizante fiscal. Não que isso não vai acontecer em 26, mas a gente está tendo ainda os impactos do aumento do gasto fiscal que veio no ano passado, que veio ainda no início desse ano, e porque você teve ainda uma safra agrícola muito forte, e a economia está, né, com desemprego muito baixo, o crédito ainda bastante forte. Eu acho que ela vai desacelerar ao longo do tempo, e isso vai ter um impacto na arrecadação, mais no final desse ano e no ano que vem. Então, vai ser mais difícil cumprir as metas. E também a despesa no ano que vem cresce fortemente, porque ela vai estar muito indexada ao PIB de 2 anos atrás, que foi um PIB muito forte. Então, eu acho que o arcabouço já em 2026 vai ser muito difícil de ser cumprido. Além de tudo isso, né, na questão só da despesa e da receita, tem muita despesa que está fora do teto, que está fora do arcabouço, que vai ter que ser incorporada. Como, por exemplo, o Vale Gás, o aumento do Vale Gás, como, por exemplo, o pé de meia, né? E como outras propostas que estão circulando por aí. Então, se elas forem levadas a fim e a cabo, fora essas duas que eu citei, vai ficar difícil do arcabouço se sustentar em 26. Houve uma promessa aí, depois da reunião de domingo, de se criar um grupo de trabalho para discutir o gasto primário, né? Você acha que tem alguma esperança de que vai sair alguma coisa? Quer dizer, grupo de trabalho é aquela coisa que a gente cria quando não quer resolver, né? Você acha que tem alguma chance disso ir para frente? E já vou emendar numa segunda, queria que você comentasse o aumento do juros sobre capital próprio, que foi falado hoje, né, de 15% para 20%. Se isso, enfim, qual é o impacto que pode ter esse aumento? Antes de a Solange começar a responder, Mariana, eu já vou falar para quem estiver nos acompanhando na TV e quiser ouvir essa resposta, vai ter que conectar no YouTube, porque a gente vai fazer um intervalo muito rápido para quem está acompanhando a gente na televisão. Continuaremos no YouTube com essa resposta da Solange,
Mas é um intervalo rapidinho, se ficar na TV também, a gente volta já já. Podemos já chamar o intervalo, então vamos para o intervalo, a gente volta na TV em 3 minutos, no YouTube a gente continua normalmente. Vamos lá. Então, agora para a nossa audiência no YouTube. Solange respondendo aí, por favor, a pergunta da Mariana. Então, o impacto da JCP, eu acho que a JCP é algo que viria, tá, para compensar a perda de arrecadação do IR. E agora, nesse improviso, saiu do relatório do Lira e entrou nessa MP. Então, ela viria de qualquer forma. Tem que ver se vai haver algum tipo de compensação. O ideal seria que a JCP viesse junto dentro de uma reforma da renda. Mas, nesse caso, eu acho que não vai acontecer. É óbvio que vai afetar especificamente algumas empresas e setores, mas não acho que será um impacto muito forte assim, na economia. Desculpa, eu esqueci qual foi a primeira Outra parte da sobre o pergunta. grupo de trabalho do O grupo de trabalho. O grupo de do gás trabalho. primário. Eu acho assim, eu acho que o grupo de trabalho da reforma administrativa é sério, está querendo realmente trazer uma série de propostas que não necessariamente sejam constitucionais. Daria para fazer uma reforma, entre aspas, mas para fazer uma série de medidas que ajudam na questão da folha de pagamentos do setor público sem precisar mudar a Constituição. Agora, eu acho que não há ambiente para esse tipo de aprovação, porque a gente está muito próxima das eleições. Apesar de ser um tema, né, que não necessariamente deva ser muito impopular, porque ele pode atingir pessoas que... Não vai atingir, eu acredito quem já está no funcionalismo público, né? Vai atingir as pessoas que vão entrar. Não deveria ser tão impopular, né? Que entrarão ainda no setor público. É um tema que dificilmente avança em ano eleitoral. E outra coisa, o Congresso está voltado agora em tentar resolver esse imbróglio aí de cumprir a meta, porque o governo vai ficar em cima da aprovação dessas medidas. Então, não acho que haverá também espaço na agenda para isso. E, mais importante de tudo, não há uma cobrança do mercado para isso, né? Apesar da gente estar no momento de... Todo mundo, acho que há um consenso muito grande que o Brasil precisa fazer um ajuste fiscal. Mas não há uma pressão do mercado no sentido de que a gente não tem um câmbio depreciando, a gente não tem uma taxa de juros que ainda vai subir muito, as curvas de juros do mercado não estão pressionadas, nem a bolsa caindo muito. Tudo isso porque a gente está num cenário internacional favorável ao Brasil. A gente está vendo um interesse cada vez mais do estrangeiro em diversificar em relação aos Estados Unidos. Então, não por nosso mérito, Solange, essa melhora... vou interromper um Sim. segundinho só para a gente dar boas-vindas de novo para quem está acompanhando a gente na TV, porque a gente voltou do intervalo na TV. Mas, por favor, continue. Você estava explicando aí para a gente por que não há uma pressão aí por parte até do mercado financeiro com relação ao avanço em determinadas medidas. Por favor, desculpa te interromper. Sem problemas. Eu acho que eu estou dizendo que não vejo um espaço para reformas importantes como a administrativa ou até mesmo a revisão dos benefícios sociais, porque a gente não está num quadro de pressão, porque o cenário internacional é favorável. Então, num ambiente de dólar fraco, onde o real valoriza, as expectativas de inflação estão caindo, o Banco Central vai parar de subir os juros, né, e eventualmente começar a cair. Não é um quadro que favorece reformas impopulares. Fora isso, a economia está crescendo bem, o desemprego está no low histórico, a inflação está longe de estar sendo pressionada para cima, muito pelo contrário, a inflação tem caído. Então, eu não vejo os fatores que empurram o Brasil para a reforma. Fatores que empurram o Brasil para a reforma são crises severas, seja uma recessão profunda, como foi o caso de 2015, né, em 2016, seja o caso quando a gente estava com uma inflação galopante, né, e a gente precisou ajustar os gastos fiscais para controlar a inflação. Não
parece que é o quadro hoje. Então, nesse sentido, infelizmente, não vejo reformas avançando tão cedo.